Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sei que fiquei mais de uma semana sem postar, porque estava nos Estados Unidos. Vocês viram meu último vídeo, eu gravei inclusive lá de Washington, D.C. E gravei muita coisa lá, mas ainda não editei, ainda não tá pronto pra mostrar pra vocês, mas vai ter muito vídeo irado vindo aí gravado lá dos Estados Unidos. Eu gravei numa universidade americana fantástica e gravei em vários outros lugares, então tem muita coisa legal pra sair. Mas enquanto isso, pra você não ficar sem vídeo, eu tô aqui respondendo as suas perguntinhas que você fez lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, corre. E se você é do Instagram e tá aqui, cara, saiba que aqui eu consigo responder as perguntas com mais tempo. Então, bora pro vídeo, vem comigo e vamos lá. Ramos Rick perguntou o seguinte: sobre jejum, como você costuma fazer e programar? Semanal, diário, mensal? Ótima pergunta, Ramos. Bem, desde que eu entrei no Dunamis e na Zion, ou seja, em 2016, eu comecei a ter a prática e a cultura do jejum. Fui melhorando, fui tendo uma cultura e uma prática cada vez mais constante e de melhor qualidade. E você tem que entender o seguinte: aqui no Dunamis e na Zion, a gente tem pelo menos 61 dias no ano onde nós estamos jejuando. Porque todo ano aqui na Zion nós temos os 40 dias em Sião, que geralmente são 40 dias de jejum e um relógio de oração, uma casa de oração que acontece lá na nossa igreja, ininterruptos. E geralmente são 40 dias antes de uma conferência que tem aqui na nossa igreja, seja Zion Global Conference, seja Voz Sião, enfim, ou outro evento que acontece aqui. E sempre antes da Dunamis Conference, nós também fazemos 21 dias de jejum. Então, pelo menos 60 dias aí do ano eu estou jejuando corporativamente com a minha igreja. Aí, plus algumas semanas de jejum, por exemplo, antes do Pockets Immersion, que é também um evento no qual eu, como lidero o Dunamis Pockets, a gente lidera uma semana antes, a gente também está em jejum. E tem um ou outro jejum corporativo. Agora, jejuns pessoais eu sempre estou fazendo. Então, por exemplo, jejum pessoal, às vezes eu faço um dia antes de uma pregação, de uma conferência importante, antes de uma pregação. Por exemplo, eu fui pregar recentemente lá nos Estados Unidos e aí fiz um jejum de 12 horas sem me alimentar, sem beber água, sem nada. Então assim, cada momento e cada evento diferente existe sim uma preparação. Então sim, Ramos Rick, respondendo você, eu tenho sim esse costume do jejum, principalmente antes desses eventos, antes de conferências, pregações. Por quê? Porque quando nós estamos jejuando, nós estamos preparando o nosso corpo, que é esse canal da bênção de Deus, que é esse canal aqui da unção do Senhor que escorre sobre nós e transfere sobre os outros, para ele estar limpinho, para ele estar da melhor maneira possível, para nós podermos servir a Deus da melhor maneira possível. Beleza? Próxima pergunta. Daniel Freitas perguntou assim, ó: fala, irmão, sua opinião sobre videogame. Boa pergunta, cara. Videogame é pecado? Não, mas pode te levar a pecar. Sabe, eu já tive um background de jogar muito videogame. Quando eu era adolescente, gostava muito de jogar videogame. Tinha Game Boy, tinha PlayStation, Xbox, mas fui envelhecendo e fui parando um pouco de jogar. Acho que as últimas coisas que eu joguei de fato, a galera aí, se você for aí do LOLzinho, você vai saber. Eu joguei um LOL na época ali do ensino médio, depois na faculdade, e joguei até alguns anos antes de casar. É bem firme, mas depois que eu casei, eu parei de jogar videogame, jogar LOL, porque eu não tinha mais tempo. E agora eu ainda tenho um videogame, eu tenho um Nintendo Switch, mas jogo muito de vez em quando. É sempre quando sai um jogo, jogo ali uma semana, termino o jogo, fecho o jogo e acabou. Graças a Deus, eu não gosto de jogos online, sabe? Que você fica jogando, que você consegue fazer ranqueada. Então, com isso eu consigo ser um pouco mais tranquilo com jogos. Mas, cara, a minha opinião com jogos é o seguinte: entenda o que eu tô falando. Eu acredito que videogames precisam ser passatempos, ou precisam ser passatempo. Enfim, eles precisam ser passatempo e não hobby. Porque hobby é uma coisa que você dedica mais o seu tempo. Eu acho que videogame tem que ser algo pra assim, você tá numa viagem, vai demorar muito tempo no avião, você pega lá teu videogame portátil e joga um pouquinho. Você tá de bobeira nas férias, você tá com um tempo ali que você pode gastar, você vai lá e coloca o videogame. Agora, um hobby é uma coisa que você dedica
toda semana um tempo para você desestressar naquilo, e aí é preferível você transformar o seu hobby numa coisa mais saudável, um futebol, um esporte, uma academia, pintura, sei lá, cara. Mas eu acredito que videogame é algo que tem que ser algo para passar tempo. Por quê? Porque é muito perigoso nós perdermos horas e horas das nossas vidas, horas que nós podíamos estar dedicando na Bíblia, horas que nós podíamos estar dedicando em oração, horas que nós podíamos estar dedicando construindo o reino de Deus, e apenas uma coisa ali que tá não só entretendo, mas tá perdendo o nosso tempo. E cara, a gente sabe que videogame é uma coisa que gasta muito recurso. Tem gente que gasta aí toda semana dinheiro. Se você joga, sei lá, FIFA, você vai comprando aqueles pacotinhos, você joga algum jogo que tem aquelas roupinhas, tem skin nos personagens, fica gastando dinheiro, e aí quando vê você gastou milhares de reais numa coisa que tá perdendo teu tempo e gastando o seu dinheiro. Você podia ter um hobby que não gasta tanto do seu dinheiro, e você podia estar pegando esse dinheiro e investindo no reino de Deus. Essa é a minha opinião. Essa aqui é uma boa pergunta e eu vou gastar um tempinho nela. Por que vocês dão tanta importância para o dom de línguas? Será que a gente dá tanta importância assim? Bem, eu como um pentecostal, eu creio que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então eu creio que o falar em línguas é o método de oração espiritual que uma pessoa, quando ela é batizada no Espírito Santo, ela adquire. Então não é que você dá importância pro dom de línguas, mas quer dizer que uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem essa ferramenta que é essa autoedificação no Espírito. Então, você ser batizado no Espírito Santo, você ter línguas espirituais, não te torna mais espiritual que ninguém, porque é muito importante nós sabermos diferenciar a diferença entre dons do Espírito Santo e fruto do Espírito Santo. Uma pessoa espiritual, uma pessoa madura espiritualmente, ela tem fruto do Espírito Santo. Agora, uma pessoa que tem dons do Espírito Santo, talvez é uma pessoa mais obediente, uma pessoa que está ali pregando o evangelho e sendo realmente esse vetor de pregação. Então, por que vocês dão tanta importância? Eu acho que a gente não dá mais importância que as outras coisas, mas a gente dá importância porque sim, quando você é batizado do Espírito Santo e começa a orar em línguas, você tem agora essa ferramenta de autoedificação. Por quê? Porque quando você está se autoedificando, você está melhorando esse vaso aqui, né? Esse corpo aqui, onde recebe a unção, onde recebe a palavra de Deus. Então, é como se fosse assim, você é um vaso. Quanto mais você ora em línguas, mais você limpa esse vaso, aumenta esse vaso, deixa o vaso mais bem utilizável, para aí sim o Senhor derramar a água, o vinho dele, a unção dele, o óleo dele sobre esse vaso, para você poder derramar sobre as outras pessoas. Então, é por isso que nós damos importância ao orar em línguas, mas não mais do que outras coisas. É tão importante quanto profetizar, é tão importante quanto você entregar a palavra de conhecimento. Todos os dons são importantes, mas lembre-se, isso aqui é muito interessante e é muito importante. O dom, ele é uma unção específica para uma missão específica. Então tem vezes que você está pedindo um dom para o Senhor, mas aquele dom não vai ser útil para a missão que o Senhor tem para você, para a edificação do corpo dele naquela missão. Tá bom? É isso aí, Manu. Vamos lá. Letícia Souza. Cristão pode ir na psicóloga para tratar algo em relação à compulsão alimentar, transtorno? Claro. Claro que precisa, gente. Pelo amor de Deus, não é possível que a gente ainda tá num mundo onde a gente acha que psicologia é coisa do diabo. Meu amigo, psicologia não é coisa do diabo, não. Psicologia é uma ciência humana que auxilia no tratamento de doenças e complexos na alma. Lembrando, gente, nós somos tripartidos: corpo, alma e espírito. Você falar que o crente não pode ir no psicólogo porque ele não pode tratar a alma, é você falar que o crente não pode ir na academia. Gente, vamos lá. Eu sei que dentro da psicologia tem muito humanismo. Eu sei que dentro da psicologia existem muitas ideologias anticristãs. Eu sei, mas não quer dizer que você tem isso e isso daí então é do diabo, joga fora. Eu conheço inúmeros psicólogos cristãos, evangélicos, que fazem um ótimo trabalho misturando a ciência, pegando aquilo que é bom, submetendo à luz da palavra de Deus e ajudando inúmeros cristãos a curarem suas feridas na alma, a curarem seus transtornos na alma.
Cara, por exemplo, Zoe Lilly. Acho que muita gente conhece aqui a Zoe. A Zoe é psicanalista. Ela faz psicanálise. Se eu tiver errado, desculpa, Zoe. Mas sei que ela tem formação nisso e ela atende e ajuda pessoas. Então ela usa tanto o aconselhamento bíblico como também a psicologia. Eu estudo teologia e eu tive matérias de introdução à psicologia, como também tive matérias de aconselhamento bíblico. Então, usando os dois da maneira correta, usando os dois para a glória de Deus, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, sim, claro, o Senhor pode curar de uma forma sobrenatural alguém de um transtorno alimentar, de uma compulsão, pode. Mas também pode usar a vida da ciência, pode usar a ciência, a vida de um psicólogo para também ajudar a curar. Do mesmo jeito, Deus pode curar um câncer sobrenaturalmente? Pode, mas ele também usa a vida de médicos para curar. Então, gente, vamos evoluir, vamos amadurecer. Sabe como que você vai ser blindado de não cair num psicólogo zoado ou antibíblico se você estiver cheio da palavra de Deus? Se você estiver cheio da palavra de Deus, fique tranquilo que você vai conseguir tranquilamente fazer uma terapia, uma análise que vai fazer super bem pra você. Eu já fiz uma análise e fez super bem pra mim. Lorenzo Rodrigues perguntou o seguinte: como discernir ao entregar uma palavra o que é a voz de Deus e o que é a nossa mente? Isso aqui basicamente é um treinamento de profético, né? Isso aqui basicamente é como ouvir a voz de Deus. Namorado, como eu sei se é a voz de Deus ou não é? Olha, eu poderia gastar muito tempo aqui, mas o que eu falaria pra você é o seguinte: 3 coisas. 1. Cresça no conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. Cresça no conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque Deus soa assim como ele soa na Bíblia. Então, quanto mais você conhecer a voz de Deus na tua palavra, quando você ouvir do Senhor, seja audível na tua mente, de forma de uma impressão, seja como for que Deus vai falar com você, ele vai estar pareado com aquilo que ele fala na Bíblia. Segunda coisa, intimidade. Quanto mais intimidade você tem com Deus nas tuas orações, no dia a dia, conversando, crescendo em intimidade, isso daí vai te ajudar a discernir a voz do Senhor, ou se isso daí é só alguma coisa da tua cabeça, da tua carne. E a terceira coisa que eu falaria para você é: tenha uma rotina de jejum. Jejum vai te ajudar a melhorar esse receptor da palavra de Deus. Ótima pergunta aqui, ó. A galera fez uma pergunta no outro vídeo lá falando sobre unção do riso e a galera curtiu a resposta e essa aqui eu vou responder. Eduardo Carnevale perguntou o seguinte: existe unção do pó de ouro? Não acho na Bíblia texto orientado como doutrina. Muito bem, porque não existe doutrina do pó de ouro. Do mesmo jeito que eu falei no outro vídeo que não existe doutrina da unção de riso. Do mesmo jeito que não existe essa doutrina da unção do pó de ouro. Mas não quer dizer que não pode haver manifestação sobrenatural lá da unção do riso, que a gente falou que não existe unção do riso, mas na verdade uma manifestação sobrenatural de uma alegria. Do mesmo jeito aqui, não quer dizer que não exista a doutrina do pó de ouro, que não pode haver manifestação sobrenatural de sinais e maravilhas com pó de ouro. E cara, eu já vi pó de ouro, eu já vi no ar e já vi mais de uma vez. E assim, se você precisa tanto de uma base bíblica, a base bíblica que eu te daria é: a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que as ruas do céu são feitas de ouro. Então, quando eu vejo manifestação sobrenatural de pó de ouro, eu quero acreditar, e posso estar errado aqui, porque eu não estou cravando biblicamente falando isso. O que eu tô cravando é que sim, podem haver manifestações sobrenaturais de sinais e maravilhas. E o pó de ouro é um sinal maravilha. Como? Do pó das ruas do céu invadindo aqui na terra. Porque, gente, sinal maravilha nada mais é do que um sinal de que o céu está invadindo a terra. Quando está acontecendo uma cura extraordinária, sobrenatural, é um sinal do quê? Do céu invadindo a terra. Então, quando eu vejo pó de ouro ser manifestado num lugar onde tem a presença de Deus, o que eu consigo entender é a presença do céu invadindo a terra. Então, mais uma vez, gente, cuidado você ver manifestações sobrenaturais e você falar: se isso aqui não tiver uma doutrina bíblica, é mentira. Manifestações sobrenaturais, nós não podemos limitar o agir de Deus. Mas agora, defendendo a galera aí que é meio assim, cética, não existe esse negócio de doutrina de pó de ouro, não. Não existe essa parada
cravada que é uma doutrina. Não, gente, eu bati sem querer no microfone e cortou. Mas enfim, resumindo, gente, não é porque não existe uma doutrina específica para algo que está acontecendo sobrenaturalmente que aquilo não pode acontecer sobrenaturalmente. Mas também não transforme experiências individuais sobrenaturais em doutrina. Toma cuidado. E eu finalizo com essa pergunta aqui polêmica. Pastor Charles Porto, pastor presidente tem que dizimar no ministério local ou outro ministério? Gente, vamos lá. O dízimo é um princípio. Independente se o cara é membro, se o cara é diácono, se o cara é presbítero ou se o cara é presidente. Pastor presidente é o pastor principal, ele é o cargo mais alto da igreja. É claro que ele precisa dizimar, dar o dízimo, né? Porque dizimar parece que vai matar um monte de gente. Dar o dízimo, devolver o dízimo, vamos falar até melhor, devolver o dízimo. É claro que ele tem que fazer isso, porque é um princípio de nós, são as primícias. Ah, mas o que adianta o cara estar pegando 10% do salário dele e colocando na igreja e aí todo o dinheiro da igreja vai para ele? Então tá errado. Então o negócio é que essa igreja é uma igreja que faz a questão financeira errada. Não quer dizer que existe um pastor presidente daquela igreja que 100% do que entra de dízimo naquela igreja paga as contas e o que sobra entra no bolso do pastor. E mesmo estando errado, tá? Eu não tô passando pano pra isso não. E mesmo estando errado, mesmo assim ele deve devolver o dízimo, tá? Por quê? Porque é um princípio. Não é sobre, o meu dinheiro vai estar abençoando um outro ministério. Gente, não é sobre para onde o meu dízimo vai, por mais que ele precisa ir, obviamente, para minha igreja local, para a igreja onde eu estou inserido, para a igreja onde eu tenho comunhão, eu congrego, mas é sobre eu mostrar pro Senhor que eu consigo viver apenas com 90% e esses 10% são dele. É uma maneira de eu dizer, Senhor, é você que me sustenta. Senhor, a primeira parte, a primícia é pro Senhor. Você sabe que da onde vem essa questão de primícia, né? Vem de antigamente, na época do Antigo Testamento, os hebreus, eles plantavam e aí os primeiros frutos que nasciam, que o dono da colheita, ele podia já colher e guardar para falar assim, ó, se der ruim o resto dos frutos, eu já tenho isso aqui, ó, eu já tenho isso aqui para poder sobreviver. Não, o que eles faziam? Eles pegavam os primeiros frutos que poderiam garantir a sobrevivência deles e eles davam como oferta, como dízimo, como primícia para o Senhor, dizendo, Senhor, se o Senhor foi fiel nesses primeiros frutos, nessa primícia, o Senhor vai ser fiel até o final. Então, pastor presidente, apóstolo, tem que dar dízimo sim, tem que devolver dízimo sim e na sua própria igreja local. Ah, mas ele pega todo o dinheiro para ele mesmo, ele tá dizimando para ele mesmo. Aí, meu filho, é uma outra pergunta, isso é certo ou errado? E eu acho completamente errado. Mas aí fica para um próximo vídeo. Gente, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tamo junto e até mais vídeos. Falou!